ao meu canal. Eu sou Leidimar Cruz, neuropsicopedagoga e educadora familiar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ensina a criança o caminho em que ela deve andar pedagogicamente. Mas antes, se inscreva no canal, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe. Para entendermos o contexto do vídeo de hoje, primeiramente precisamos entender o que significa ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E para isso, vamos lá na Bíblia, exatamente em Provérbios capítulo 22, versículo 6, onde diz assim: o conselho de Salomão aos pais é: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, criar e treinar uma criança dentro do contexto desse provérbio significa que o ensino começa onde? Na Bíblia. Porque toda a escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E ensinar às crianças as verdades das escrituras fará com que sejam sábias para a salvação, completamente as preparará para fazer boas obras, irá prepará-las para dar uma resposta a todos os que lhe perguntarem o motivo de sua esperança e também irá prepará-las para resistir ao ataque de culturas empenhadas em doutrinar os jovens com valores seculares. Nós, como pais, devemos ter o mesmo zelo de ensinar nossos filhos que Moisés teve, porque temos o privilégio de sermos cuidadores da vida de nossos filhos por um tempo muito curto, mas o ensino e o treinamento que fornecemos a eles, esse é eterno. Agora, levando para a vida pedagógica da criança, como ensinar o caminho certo que ela deve andar? A base para que a criança tenha sucesso pedagógico é a rotina. A organização da rotina da criança é importante porque facilita o desenvolvimento e o alcance dos objetivos cognitivo e afetivos. Ela envolve situações de aprendizagem orientadas, ou seja, um hábito não se desenvolve rapidamente, uma vez que o cérebro precisa de um tempo para se adaptar aos novos costumes. E nesse sentido, para estabelecer uma rotina para seu filho, o trabalho deve ser feito aos poucos até que ele se acostume. E isso exige flexibilidade, distribuindo as atividades de conhecimento e respeitando os horários do café da manhã, do almoço, do lanche, brincadeiras e relaxamento. Então, papais e mamães, neste conteúdo reuni 8 dicas práticas para que vocês possam construir uma rotina equilibrada, produtiva, que os ajudarão no desenvolvimento pedagógico e que vão ajudá-los a superarem o desafio da disciplina dos filhos. A primeira dica é: comece pela noite anterior. O ponto de partida para uma rotina eficaz é oferecer uma boa noite de sono às crianças, o que normalmente pode ser melhorado com providências relacionadas à produção de melatonina. O hormônio regulador do sono é responsável por reduzir o estresse, reparar as células e dar o descanso apropriado ao organismo, logo sendo fundamental para acordar disposto. E para a produção de melatonina, os cuidados com a alimentação noturna são essenciais, evitando-se alimentos pesados próximos à hora de dormir. E além disso, o quarto da criança deve eliminar todo tipo de luminosidade, mesmo as pequenas frestas, pois a escuridão característica da noite é o que desencadeia a produção do hormônio pelo organismo. Vamos para a segunda dica? Elabore uma rotina para as crianças. Uma segunda dica é construir uma rotina para as crianças logo após acordar. A ideia é dar ao corpo a sensação de que não se trata de um dia de folga, criando a prontidão para o estudo e para as atividades previstas organizada em uma lista. Terceira dica: separe locais para as atividades das crianças. Outro ponto sobre rotina das crianças é destacar um local para as atividades de produção, como ler, estudar, fazer o dever de casa, praticar música, treinar judô, entre outras.
O ambiente de estudos ajuda a diferenciar lazer e trabalho, impulsionando seu desempenho. E como regra, lembre-se de que quanto mais você conseguir replicar rotinas já consolidadas, menor será a resistência à mudança, desafio enfrentado até mesmo pelos adultos. Estou quase terminando. Agora eu vou falar a dica 4. Crie um plano de estudos. Estabelecer uma rotina para crianças requer um quadro de horários com as tarefas do dia. Você pode elaborar a lista de horários e atividades, e, se possível, em uma cartolina bem grande, com desenhos e ilustrações convidativos, incentivando a participação do seu filho na organização. A prioridade em relação às atividades devem ser as tarefas da escola, não deixando as tarefas acumularem. Posteriormente, é possível separar horários para revisões e estudos de assuntos em que há dificuldades. Outra dica é ouvir a criança em relação às atividades. Dentro daquilo que é importante para o estudo, abra o diálogo sobre os horários nos quais o menor se sente mais confortável para executar cada demanda, bem como as tarefas que ele prefere fazer primeiro, antes de você tomar sua decisão. Dica 5. Defina o tempo dos intervalos. É importante entender que a criança, assim como os adultos, não tem atenção e foco ilimitados, exigindo a combinação de períodos de estudos e tarefas com intervalos. Além disso, existe diferentes tipos de descanso, conforme o momento do dia. O primeiro intervalo importante é o que existe durante o estudo. Aqui, após um período de atenção, é preciso realizar uma pausa para respirar, beber água, ir ao banheiro, com o objetivo de oxigenar o cérebro e recompor as capacidades de focar na disciplina. Depois, existem os intervalos mais longos entre as atividades. O risco aqui é que, dependendo das distrações durante o descanso, será difícil retomar a produtividade. Por isso, muitas vezes o quadro de horários é dividido em blocos. Coloca-se um período para os estudos, outro direcionado às atividades físicas, um terceiro voltado ao lazer e assim por diante, agrupando as tarefas por categoria. Dica 6. Limite o uso de dispositivos móveis. O principal desafio a traçar na rotina para crianças será a necessidade de adiar recompensas, ou seja, o estudo e as tarefas de agora não oferecem um benefício imediato, mas futuro. O oposto disso são os jogos e aplicativos de celular, que para cada pequena ação concedem um benefício, liberando dopamina. Por isso, estabeleça acordos, limitando o uso nos momentos-chave e estipulando períodos de lazer em que o acesso às telas é permitido. Ter um local de estudos também ajuda, pois os dispositivos podem ser colocados longe do ambiente. Vamos para a penúltima dica, que é a dica 7. Use a tecnologia a favor da produtividade. Opte por desenhos e jogos educativos. Assim, a criança, ao mesmo tempo que utiliza a tecnologia, estará desenvolvendo um aprendizado satisfatório. Lembrando que tudo deve haver equilíbrio para que não venha desencadear vícios. E a dica 8 é: crie um ritual de encerramento. O último ponto importante é criar ações específicas para simbolizar o fechamento do período de produtividade. É o equivalente a sair da escola de modo que, a partir daquele ato, tem início o descanso da criança. Procure associar esse momento com algum tipo de benefício, como conceder um feedback positivo pelo esforço realizado no dia. Igualmente, é uma boa oportunidade para avaliar o cumprimento da rotina e ajustar as expectativas para o dia seguinte. Sendo assim, você criará uma rotina para crianças mais equilibradas, separando os momentos do dia, bem como os ambientes de trabalho e lazer. Logo, pouco a pouco, ajudará o seu filho a ter organização e disciplina. E havendo disciplina em casa, o sucesso escolar é garantido. Curtiu? Compartilhe esse vídeo e segue aí Instagram @cruz.leidmar ou na minha página no Facebook, Leidmar Cruz.